Zamioculca. A Zamioculcas zamiifolia é uma planta tropical originária da África, Tanzânia, Quênia, Malawi, Moçambique, entre outros países. É muito apreciada pela resistência, fácil cultivo e folhagem ornamental composta por folhas coriáceas, brilhantes e verdes escuras, que podem alcançar entre 15 a 60 centímetros de comprimento. A planta pode atingir entre 60 a 90 centímetros de altura, crescendo lentamente. Tem rizomas subterrâneos que armazenam água, permitindo resistência a períodos de seca. Prefere ambientes com luz indireta, média, tolerando pouca luminosidade, mas não suporta luz solar direta nas folhas. O solo deve ser bem drenado e as regas moderadas, evitando encharcamento, geralmente a cada 1 ou 2 semanas. Pode ser multiplicada por divisão de rizomas, estaquia de folhas ou sementes. Apenas de beleza e fácil manutenção. Apesar de beleza e fácil manutenção, a Zamioculca é tóxica, pois todas as partes contêm oxalato de cálcio, que pode irritar a pele e mucosas se ingerido ou manuseado sem cuidado. Portanto, deve ser mantido fora do alcance de crianças e animais domésticos. Usos comuns: decoração de ambientes internos, escritórios, varandas protegidas e locais com pouca luz, onde ela cria um visual elegante e sofisticado. Características da Zamioculca. A Zamioculcas zamiifolia é uma planta tropical perene folhosa originária da África, pertencente à família Araceae. Possui folhas verdes escuras, brilhantes, espessas, coriáceas, com folíolos que surgem em hastes eretas, lembrando penas de samambaia. Pode atingir entre 60 centímetros a 90 centímetros de altura, com cada folha medindo de 15 a 60 centímetros. A planta cresce lentamente e apresenta rizomas subterrâneos suculentos que armazenam água, tornando-a bastante resistente a períodos de seca. Prefere florir no verão e início do outono, com inflorescências do tipo espadice, geralmente escondidas entre as folhas. Quanto ao cultivo, a Zamioculca se adapta bem a ambientes com luz indireta ou meia sombra, tolerando baixa luminosidade, mas não suporta luz solar direta nas folhas. O solo deve ser bem drenado, com regas moderadas, evitando encharcamento. Embora seja muito resistente e de baixa manutenção, todas as partes da planta são tóxicas devido ao oxalato de cálcio presente
podendo causar irritações na pele e mucosas se ingeridas ou manuseadas inadequadamente. Por isso, deve ser mantido fora do alcance de crianças e animais domésticos. Seu uso principal é o ornamental, sendo muito popular para decoração de interiores, escritórios e varandas protegidas, contribuindo também para a purificação do ar. É indicada para quem busca uma planta elegante, resistente e de fácil cuidado. Todas as espécies de Zamioculca. Para esclarecer, não existe várias espécies descritas dentro do gênero Zamioculcas. Atualmente o gênero é monoespecífico, contendo apenas Zamioculcas zamifolia. Isso significa que todas as plantas conhecidas sob o rótulo Zamioculca ou ZZ plant pertencem a uma única espécie, apesar de existirem numerosas cultivares ou variedades dentro dessa espécie que diferem em aparência, cor das folhas, formato das folhas, etc. Princípio técnico: a existência de cultivars não aumenta o número de espécies do gênero. Eles são variedades dentro de Zamioculcas zamifolia, não espécies distintas. Referências de taxonomia e guias botânicos recentes indicam a taxonomia está estável nesse sentido. Se interessar, aqui vão pontos-chave sobre as variações cultivadas dentro da espécie. Cultivares comuns incluem Zamioculcas zamifolia raven, folhagem mais escura, e outras variações de cor e porte, porém todas permanecem dentro da mesma espécie. O cultivo da ZZ plant é popular devido à sua tolerância a pouca luz, baixa necessidade de água e aspecto ornamental das folhas brilhantes, o que favorece a produção de diferentes cultivares sem mudar a espécie fundamental. Como queira, posso listar os cultivares mais conhecidos com breves descrições de cada uma. Quais são as variações cultivadas de Zamioculca zamifolia? Aqui estão as variações cultivadas mais conhecidas dentro de Zamioculca zamifolia, ou seja, variantes dentro da mesma espécie. Lembre-se de que, embora sejam estilizações de aparência, todas pertencem à espécie Zamioculca zamifolia. Principais cultivares comuns: Zamioculcas zamifolia raven, folhas de tom muito escuro, quase preto, com aparência dramática e moderna. Zamioculca zamifolia zenzi, porte compacto, folhas menores e densas, ideal para espaços estreitos. Zamioculca zamifolia zamicro, ou variações equivalentes de tamanho, versões miniaturizadas para prateleiras
e ambientes pequenos. Zamioculcas zamiifolia variegata, folhas com variação de cor branca, amarelada ou creme, resultado de variação genética ou mutação estável. A aparência é mais clara e pode exigir cuidados ligeiramente diferentes. Outras variações frequentemente mencionadas em listas de cultivo: Zamioculcas zamiifolia com folhas mais largas ou mais estreitas, resultado de seleção para diferentes formas de folhagem. Cultivares com tonalidades de verde mais intenso ou com brilho acentuado mantém a mesma estrutura da planta. Notas importantes: todas essas variações são dentro da mesma espécie, não representam espécies diferentes no gênero Zamioculcas. Cultivares não mudam a classificação taxonômica, são variações clonais ou de propagação vegetativa. Zamioculcas zamiifolia é reconhecida pela sua tolerância a baixa luminosidade e baixa demanda de água, o que facilita o manejo dessas variações no dia a dia. Se quiser, posso trazer descrições mais detalhadas de cada cultivar. Tamanho típico, exigências de luz, necessidades de água, principais diferenças visuais, com exemplos de cuidados. Quais variações cultivadas combinam melhor com ambientes internos? As variações cultivadas de Zamioculcas zamiifolia que combinam melhor com ambientes internos são aquelas que possuem porte compacto, folhagem elegante e que toleram bem as condições comuns de luz indireta e pouca manutenção nos interiores. As principais são Zamioculcas zamiifolia zenzi, com porte pequeno e folhas densas, é ideal para espaços reduzidos como escritórios, mesas e prateleiras. Além disso, se adapta bem à baixa luminosidade típica de ambientes internos. Zamioculca zamiifolia raven. Suas folhas muito escuras conferem um efeito sofisticado e moderno, ótimo para decoração de ambientes com estilo contemporâneo, também se adapta à luz indireta. Zamioculca zamiifolia zamicro miniatura, que se encaixa em ambientes pequenos e mesas, proporcionando verde sem ocupar muito espaço. Zamioculcas zamiifolia variegata, folhas variegadas, visual interessante para ambientes internos mais iluminados, pois a variação de cor nas folhas se destaca, mas é importante evitar luz diretamente forte, que pode queimar suas folhas. Características que fazem essas variações adequadas para ambientes internos: tolerância a baixa luminosidade, pouca necessidade de rega, resistência a períodos de seca, porte que não ocupa muito espaço,
adequado para a decoração, folhagem decorativa com brilho natural, que destaca o verde ou variações. Essas plantas adicionam um toque verde elegante e são excelentes para melhorar o visual e o conforto dos ambientes externos, sem exigir cuidados complexos. Quanto tempo vive uma zamioculca? A Zamioculcas zamiifolia é uma planta perene que pode viver muitos anos, especialmente em ambientes internos e com os cuidados adequados. Não há um tempo exato de vida descrito, mas por ser uma planta muito resistente de crescimento lento, pode facilmente viver por mais de 10 a 20 anos. Seu tempo de vida pode se estender ainda mais se for cultivada em condições ideais de luz, luz indireta ou sombra parcial, rega moderada e solo bem drenado. Em resumo, a zamioculca é conhecida por sua longevidade e resistência, sendo uma escolha duradoura para a decoração de ambientes internos. Ela se reproduz sozinha? A zamioculca não se reproduz, entre aspas, sozinha, fechar aspas, espontaneamente, de forma natural em ambientes internos ou cultivados, pois sua reprodução no ambiente natural ocorre por sementes ou rizomas. Porém, ela se multiplica por meio da formação de brotações em seus rizomas subterrâneos, que podem dar origem a novas plantas próximas à planta-mãe. Para a reprodução por propagação caseira, é possível fazer mudas através de separação e replantio dos rizomas, brotos subterrâneos. Entre parênteses, brotos subterrâneos, estacas de folhas que levam mais tempo para enraizar, mas também geram novas plantas. Divisão das touceiras originais. Assim, embora precise de intervenção para propagação no cultivo doméstico, a planta tem potencial de gerar mudas próximas à planta original a partir dos rizomas, o que pode parecer uma reprodução espontânea se não observada. Essa característica torna a zamioculca fácil de multiplicar e cultivar, porém sua reprodução natural completa depende de condições específicas para florescer e reproduzir sementes, o que é raro em ambientes internos. Como incentivar a reprodução natural de zamioculca? Para incentivar a reprodução natural das zamioculcas, é importante criar condições favoráveis para o crescimento saudável da planta e a produção de brotações. Algumas práticas recomendadas são escolher um local com boa luz indireta, pois a planta prefere luz filtrada para se desenvolver bem, evitando o sol direto que pode queimar suas folhas. Regar moderadamente, esperando o solo secar completamente entre as regas para evitar excesso de umidade que prejudique as raízes e a formação de novos brotos. Utilizar substrato leve, bem drenado, que combine terra vegetal, areia grossa e matéria orgânica
para garantir a saúde das raízes. Adubar mensalmente com fertilizante balanceado como NPK 10-10-10 para estimular o crescimento das raízes e brotos, limpar as folhas para facilitar a absorção da luz e evitar o acúmulo de poeira, replantar a cada 2 ou mais anos se a planta estiver apertada no vaso, favorecendo o espaço para o desenvolvimento dos rizomas que geram novas plantas. Seguindo essas orientações, a zamioculca pode produzir naturalmente brotos a partir dos rizomas subterrâneos, que são a base de reprodução vegetativa e a forma mais comum de multiplicação natural dessa planta em cultivo doméstico. A floração e a reprodução por sementes são raras em cultivos internos e dependem de condições ambientais específicas. Quais os sinais de reprodução? Os principais sinais de que a zamioculca está em processo de reprodução ou pronta para isso são: aparição de novos brotos ao redor da planta, saindo dos rizomas subterrâneos, indicando formação de novas mudas. Formação de rizomas bem desenvolvidos que podem ser separados para formar novas plantas. Floração rara, mas possível, com pequenas flores discretas no tipo espadice, que em condições favoráveis podem gerar sementes para reprodução sexual, menos comum em cultivo interno. Crescimento de brotações vigorosas e contínuas, sinalizando que a planta está saudável e ativa para multiplicar-se. Para observar sérios sinais de reprodução, mantenha a planta em boas condições, com luz direta, rega moderada e substrato bem drenado, o que estimula o crescimento dos rizomas e brotos. Esses sinais indicam que a planta está preparada para ser dividida ou pode estar naturalmente produzindo novas mudas ao seu redor, facilitando a propagação vegetativa. Quais sinais indicam estresse versus reprodução da planta? Os sinais que indicam estresse na planta são significativamente diferentes dos sinais de reprodução, e reconhecê-los é importante para o manejo adequado da zamioculca. Sinais de estresse: folhas amareladas com manchas ou bordas secas, folhas murchas, enrugadas, quebradiças ou deformadas, queda prematura das folhas, crescimento lento ou parada no desenvolvimento, alterações na coloração, textura e formato das folhas, sinais de deficiências nutricionais, excesso de água, possível presença de pragas ou doenças devido ao enfraquecimento da planta, sinais de
reprodução. Surgimento de novos brotos verdes e saudáveis ao redor da planta, especialmente de rizomas subterrâneos, formação de brotações vigorosas que indicam crescimento e multiplicação, eventual floração com pequenas flores do tipo espadice, que pode indicar preparação para a reprodução sexual, raro em cultivo doméstico. Enquanto o estresse gera sintomas de deterioração, redução do vigor e alteração negativa na aparência, a reprodução se manifesta por crescimento ativo e formação de novas estruturas vegetativas. Portanto, observar se os brotos novos estão saudáveis e se não há sinais de danos nas folhas ajuda a diferenciar os processos. Cuidar para evitar o estresse, controle da irrigação, luz adequada, nutrição balanceada é essencial para favorecer a reprodução natural e a saúde da planta. Sinais de envelhecimento e quando replantar a Zamioculca. Sinais de envelhecimento e momentos para replantar a Zamioculca. Sinais de envelhecimento, indicadores de queda de vigor ou necessidade de manejo. Folhas ficando amareladas, opacas, murchas ou com aspecto encebado. Crescimento muito lento ou interrupção do aparecimento de novas folhas. Rizomas inchados, externos ou com raízes crescendo pela borda do vaso, indicando pouco espaço. Folhas mais finas, desbotadas ou caindo com facilidade. Sinais de estresse repetido, folhas queimadas, manchas largas, drouged, estresse frequente. Mesmo com manejo básico de água e luz. Infestação ou doenças frequentes que insistem mesmo com ajustes de ambiente, sugerindo preocupação com a saúde global do planeta, da planta. Quando replantar, momento e sinais. Sinais claros de que o vaso está pequeno demais, raízes saindo pelos furos de drenagem, o substrato empurrado para cima pelo torrão ou massa de raízes que prende o substrato sem espaço para novas raízes. O melhor momento é geralmente na primavera ou início do verão, quando a planta está em fase de crescimento ativo e consegue se recuperar mais rapidamente. Se o substrato estiver degradado, compactado ou com drenagem ruim, ou se houver sinais de déficit nutricional constante apesar da adubação, é hora de replantar. Ao replantar, escolha um vaso apenas ligeiramente maior, 2 a 3 centímetros de diâmetro a mais, para evitar excesso de substrato que cause retenção de água e apodrecimento com solo bem drenado. Cuidados pós-replantio para recuperação rápida. Regar moderadamente, deixando o substrato secar entre as regas, evitar encharcamento,
manter em local com luz direta ou sombra clara, evitando sol direto forte nas primeiras semanas. Fornecer nutrição equilibrada a partir de fertilizante diluído, conforme orientação de rótulo. Apenas 2 a 4 semanas para não queimar as raízes novas. Observação diária nas primeiras semanas para detectar sinais processos precoces de estresse ou sucesso no enraizamento. Resumo: sinais de envelhecimento aparecem como amarelecimento, murcha, baixo vigor e crescimento lento. Sinais de necessidade de replantio incluem enraizamento excessivo no vaso, torrões que ocupam quase todo o vaso e substrato saturado. O replantio é recomendado na primavera-verão com vaso adequado e substrato bem drenado, seguido de cuidados para facilitar a recuperação e o novo crescimento. Informação baseada em práticas comuns de cultivo de zamioculcas. Quando e como dividir touceiras sem danificar a planta? Para dividir as touceiras da zamioculca sem danificar a planta, siga esses passos. Melhor época: faça a divisão no começo da primavera ou no final do verão, quando a planta está em fase ativa de crescimento para melhor recuperação e desenvolvimento das raízes. Prepare o solo. Escolha um substrato leve e bem drenado, rico em matéria orgânica para o replantio das mudas. Solo úmido. Regue a planta 1 ou 2 dias antes para facilitar a retirada da touceira sem quebrar raízes. Retirada cuidadosa. Cave ao redor da planta, mantendo distância para não danificar as raízes. Retire a touceira junto com o solo. Separação das touceiras. Abra com cuidado as touceiras manualmente. Se necessário, use uma faca afiada e esterilizada para cortar os rizomas, garantindo que cada segmento tenha raízes e folhas. Plante as mudas, acomode cada pedaço em vasos individuais, cubra a terra e regue moderadamente. Cuidados pós-divisão. Mantenha as novas mudas em local com luz indireta. Regue moderadamente e evite excesso de água para prevenir apodrecimento das raízes. Seguindo esses cuidados, as novas plantas se estabelecerão rapidamente sem prejudicar a planta mãe e crescerão saudáveis. Passo a passo detalhado para dividir touceiras sem ferir rizomas.
Passo a passo detalhado para dividir touceiras da zamioculca sem ferir os rizomas. 1. Escolha o momento certo. Faça a divisão preferencialmente no início da primavera ou no final do verão, quando a planta esteja em crescimento ativo. 2. Prepare o local e materiais. Tenha à mão ferramentas afiadas e limpas, como faca, tesoura ou facão, para cortar os rizomas com precisão. Prepare vasos com substrato leve e bem drenado para replantio imediato. 3. Retire a planta do vaso. Regue a planta 1 ou 2 dias antes para facilitar a retirada da raiz. Retire cuidadosamente a planta do vaso, evitando quebrar raízes, mantendo o torrão de terra ao redor. Limpe o excesso de terra. Remova delicadamente a terra ao redor dos rizomas e raízes para visualizar bem as estruturas. 5. Identifique os pontos naturais de divisão. Procure por rizomas e brotações bem desenvolvidas que indiquem onde cortar. Evite dividir em pedaços muito pequenos para não comprometer a recuperação da planta. 6. Faça cortes precisos. Com a ferramenta afiada, corte os rizomas por pontos naturais ou entre brotos. Tente preservar ao máximo as raízes e os brotos para garantir que cada muda tenha capacidade de crescimento. 7. Replante as mudas. Plante cada divisão em vaso com substrato adequado, cobrindo bem as raízes. Regue moderadamente para sustentar o solo. 8. Cuidados pós-divisão. Mantenha as mudas em ambiente com luz indireta ou sombra parcial. Evite regas excessivas para prevenir apodrecimento. Espere as plantas se recuperarem e começarem a crescer antes de movimentá-las. Seguindo esse processo, você consegue dividir touceiras da zamioculca sem ferir os rizomas, garantindo a saúde das novas plantas e da planta mãe, favorecendo uma multiplicação eficiente e segura. Melhor substrato e adubação para estimular brotações. Para estimular brotações em plantas como a zamioculca ou outras similares, a escolha do substrato e da adubação é fundamental. Substrato ideal: leve, arejado e bem drenado para evitar encharcamento e apodrecimento das raízes. Pode ser composto por terra vegetal, areia grossa, matéria orgânica decomposta, como humus ou composto orgânico, e substratos orgânicos como fibra de coco. O substrato deve reter umidade, mas permitir a circulação de ar nas raízes. Adubação recomendada: fertilizantes equilibrados, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, como NPK 10-10-10.
ou 20-20-20 para fornecer os nutrientes básicos. Nitrogênio N é importante para o crescimento vegetativo, estimulando a produção de folhas e brotos. Fósforo P é essencial para o desenvolvimento das raízes e crescimento das células. Potássio K auxilia na fotossíntese e fortalecimento geral da planta. Adubação orgânica complementar como humus ou torta de farinha de algodão pode melhorar a qualidade do solo e fornecer nutrientes. A aplicação pode ser feita no substrato e também via fertirrigação, diluindo o fertilizante na água da rega. A adubação deve ser feita de forma moderada e parcelada para evitar excesso que pode queimar as raízes e estimular crescimento desequilibrado. Esse manejo combinado favorece o desenvolvimento saudável das raízes e estimula a formação de brotos novos, vigorosos e aumentando a qualidade e crescimento da planta. Como ajustar o pH e textura do substrato para brotações? Ótima pergunta. Ajustar o pH e a textura do substrato é essencial para estimular brotações saudáveis, especialmente em plantas como a zamioculca, que respondem bem a condições estáveis de solo. Resumo direto. O substrato ideal para brotações: leve, poroso, bem drenado, que retém a umidade sem ficar encharcado. Misturas comuns incluem base de terra vegetal com componentes filtrantes, areia grossa, perlita ou N-Pous e matéria orgânica moderada, humus composto bem decomposto. Evite substratos compactados que dificultem a aeração das raízes. Textura: prefira uma textura arenosa, lenta, com boa infiltração de água e oxigenação. Uma relação típica é aproximadamente 40 a 60% material grosseiro, areia, perlita, 20 a 40% terra vegetal e 20% matéria orgânica leve. Isso favorece desenvolvimento de rizomas e brotação sem acúmulo de água. pH: a maioria das plantas de interior prospera em faixa levemente ácida a neutra, tipicamente pH 6,0 a 7,0. Para a zamioculca, manter o pH próximo de 6,0 a 7,0 ajuda a disponibilidade de nutrientes. Se o pH estiver fora dessa faixa, pequenas correções com calcário para elevar o pH suave ou materiais ácidos, turfa/M-turfa, podem ajudar levemente.
podem ajustar levemente. Nutrição para brotações. Use fertilizante equilibrado NPK próximo de 10-10-10 ou 12-12-12 em dosagens moderadas durante o período de crescimento. Fertirrigação pode ser útil para fornecer nutrientes sem acumular sais no substrato. Evite excesso de nitrogênio que pode estimular apenas folhagem sem firmeza nas touceiras. Monitoramento: verifique drenagem regularmente, sinais de excesso de água, folhas murchas, apodrecimento ou deficiência nutricional, folhas amareladas, manchas, ajuste o substrato e a adubação conforme necessário. Rotina prática para início rápido. Prepare substrato com 40 a 60% componentes porosos, areia grossa, perlita, 20 a 40% terra vegetal e 20% composto leve. Teste o pH. Ajuste para 6,0 a 7,0 usando o calcário suave e materiais ácidos conforme necessário. Reforce a umidade sem encharcar. Regas moderadas entre as regas permitindo que o topo do substrato seque. Aplique fertilizante equilibrado a cada 4 semanas durante a estação de crescimento, reduzindo em períodos de dormência. Mantenha o ambiente com boa circulação de ar e luz indireta para favorecer o desenvolvimento de brotações saudáveis. Esses princípios ajudam a criar condições ideais para a brotação sem comprometer a saúde da planta mãe. Se preferir, posso adaptar as dosagens e as receitas de substrato com base no tamanho de vaso, disponibilidade de materiais e clima